Isso, aproveitar que está em pé. Vamos ler a palavra de Deus, vamos? Gênesis 6, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe o manual, diga glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diz amém. Pode trazer os dois, não tem problema. Isso. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: a palavra de Deus. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos pedir para Deus falar conosco. Levante a sua Bíblia em nome de Jesus. Isso, bem alto. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha falar, meu Deus, poderosamente conosco, porque cremos no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Pedimos a tua bênção e o teu poder, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Toma seu assento, por favor, e aplaude a Jesus com bastante alegria, porque Ele é digno de glória, é digno de louvor. Palmas ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus. Preste atenção. Aquelas pessoas com a natureza inclinada ao pecado continuavam se aprofundando na sua vida de pecado. Quanto mais eles se distanciavam de Deus, mais o pecado dominava sobre a vida deles. Nós identificamos uma proporção direta. Quanto mais longe de Deus, mais o pecado domina. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais próximo de Deus, menos o pecado vai nos dominar. De fato, nós todos somos de uma natureza pecaminosa. E a nossa vitória sobre o pecado está em nós estarmos com a nossa vida em Deus. O que acontecia com aquelas pessoas é que na sua corrupção eles se afastavam de Deus. Nós falamos sobre isso também nas aulas anteriores. Do homem que peca e se afasta de Deus. Ao tempo que Deus estava no jardim, esperando que o homem após o pecado se arrependesse para que recebesse o perdão. Então eles se afastavam de Deus e cada dia mais o pecado dominava eles. Cada dia mais estavam mais escravos do pecado. Desta forma suas obras se tornaram intoleráveis diante de Deus, pois viviam cada dia mais se alimentando e alimentando o pecado. Alimentando o pecado e se alimentando pelo pecado. Deus então vai tomar uma atitude. Ao fim de frear a depravação humana, Deus executou o seu juízo com aquela geração por meio do dilúvio. Este é o nosso assunto de hoje. Uma geração que se afastou totalmente e deliberadamente buscou a viver uma vida de pecado, se entregou ao pecado, foi entregue ao pecado, e desta maneira, quando chegou, eu diria, ao cume dos seus pecados, ao cume de suas obras maldosas, Deus vai executar o seu juízo. Temos 4 objetivos em nossa lição de hoje. Primeiro, nós vamos entender que Deus ama a humanidade. Jamais o amor de Deus pode ser questionado ou colocado em xeque. Vamos aprender que Deus nunca abandona a humanidade. Jamais. Deus nunca abandonou e nunca abandonará. Vamos compreender que Deus sempre retribuirá aos atos pecaminosos da humanidade. Ainda que Deus ama, Deus mantém a sua justiça. Já falamos disso também em outras aulas. Presta atenção que existe um entendimento sendo construído a cada aula. Por isso que é bom você não perder nenhuma. A gente sempre retoma algumas coisas e vai avançando e construindo sempre um entendimento mais sólido. Então a gente vai entender que apesar de Deus amar, mas Ele executa a justiça e retribui o pecado. Por fim, vamos descobrir que a missão de Deus é resgatar este homem no pecado. Então Deus ama, o homem
se afasta de Deus, peca cada dia mais. Deus retribui, retribuir é pagar. Deus permite o homem receber o salário do seu pecado. E por fim, Deus é o mais interessado sempre em resgatar o homem perdido. Presta atenção, todo o tempo nós vamos estar falando sobre isso. Por mais falhos que sejamos, por mais pecadores que nós nos tornemos, o propósito de Deus sempre vai ser de nos resgatar. Deus sempre tem perdão para nós. Podemos dizer que dentro desse contexto do que eu estou dizendo agora, Deus não desiste de você. No objetivo de resgatar, de salvar, de trazer a si o coração do homem, Deus ainda continua tendo misericórdia da humanidade. Pode aplaudir o nome de Jesus Cristo. Temos aqui uma curiosidade que na verdade é uma boa nova. Missio Dei nos fala da missão de Deus. Essa missão que eu acabei de citar. A missão de Deus é em preservar e redimir a humanidade. Por um determinado tempo, Deus preserva, não deixa que a corrupção destrua a humanidade, isso é preservação. Em sequência, nós vemos Deus intentando salvar, redimir. Redimir vem de redenção. Redenção nos fala de readquirir, recomprar. Deus vem tentando recomprar o homem todo o tempo. Porque o homem é de Deus, Deus fez o homem para si, Deus fez o homem para a sua glória, e o homem se perdeu espontaneamente, de forma voluntária. O homem desejou o pecado, Deus não tem culpa pela queda do homem. Por outro lado, Deus se responsabiliza em ser aquele que vai estar todo o tempo batendo na porta do coração do homem. Jesus vai dizer em Apocalipse 3:20, consideramos que há um contexto ali com a igreja que Jesus estava escrevendo, mas a verdade, ela é aplicável para nós também nos dias de hoje. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus sempre é o interessado em reatar o relacionamento do homem com ele. Foi por isso que Ele nos deu esta oportunidade aqui nesta noite, de estar aqui neste culto. Foi por isso que hoje Deus nos deu este privilégio de estar na sua casa, porque Ele é aquele que deseja reatar a comunhão, demonstrar para nós o seu imenso e grandioso amor. Ele veio salvar a humanidade. Jesus Cristo é o meio da reconciliação. A obra de salvação, ela é arquitetada por Deus. Deus é o arquiteto, é o projetor da salvação. Jesus Cristo, Ele consuma a salvação. Jesus Cristo faz acontecer, Ele é o meio da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Jesus se estabelece como um intermediário, como meio condutor que nos leva novamente a Deus. Reconciliação. Aqueles que estavam afastados, aqueles que ofenderam a Deus, que magoaram a Deus, causaram tristeza em Deus por causa do seu pecado, Jesus vem para reatar esta amizade, reconciliação. Mas a igreja também tem responsabilidade. O plano é de Deus, a obra é de Deus. Jesus é o executor, já fez, consumou a obra da redenção, consumou a obra de salvação. E agora chegou a vez da igreja. Quem é a igreja? São aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. São aqueles que já ouviram o evangelho, foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e estão agregados dentro desta comunidade santa chamada igreja. Esta é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela tem a responsabilidade de engajar nesta missão. Deus projetou, o Filho executou, e a igreja precisa estar envolvida nesta missão. Como? Pregando a palavra de Deus. A igreja de Jesus, e quando eu falo igreja, eu quero falar no específico, porque normalmente a gente fala no coletivo, a gente fala no genérico, né?
E isso alivia muito a nossa consciência, porque a gente pensa, é verdade, a igreja, a igreja precisa pregar a palavra, é verdade, a igreja. Mas eu quero ser específico. Cada componente da igreja, cada membro que constitui a igreja, tem a responsabilidade de todo o corpo da igreja. A missão de anunciar o evangelho é de toda a igreja de Jesus Cristo. Não é somente do PEMO, não é somente do pastor. Todo membro da igreja de Jesus Cristo precisa estar engajado na missão que é de Deus. Esta missão não pertence ao ministério, não pertence ao pastor. Esta missão já foi dada por Deus, e a igreja de Jesus, ela cumpre esta missão, se é que a gente se identifica como igreja. Aí, claro, vou deixar o seu livre-arbítrio você se identificar. Se somos igreja, então a gente tem que assumir a responsabilidade. Se nós se consideramos, entendemos, sou igreja, pertenço à igreja, sou membro da igreja de Jesus, então não tenho que discutir, não tenho que debater, vamos mudar de assunto. Toda a igreja tem que estar engajada na pregação do evangelho, a todo tempo, a todo lugar, a todo mundo, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando nós cumprimos desta missão, nós temos o apoio do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá ousadia, é Ele que nos dá a intrepidez, é Ele que nos capacita com dons, é Ele que nos auxilia, nos dá graça, nos dá força. Só uma coisa é nossa, só uma. Tudo é dele, tudo. O convencimento é Ele também. Ele convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa é minha e sua: atitude. A igreja de Jesus só precisa de atitude, tomar posição e entender: eu sou a igreja, eu preciso assumir a missão da igreja. É só isso que a gente precisa, atitude. Esse não é o foco da aula, mas aproveitando, como diz o ditado, né? Aproveitando o ensejo, aproveitando o gancho, a gente precisa estar conectado na nossa missão que Deus colocou pra gente. Livro de Gênesis, capítulo 6, do 1 a 8. Nós vemos o que está acontecendo naquele contexto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu tenho certeza que mesmo no meio de uma geração muito corrompida, Deus tem achado pessoas que estão achando graça diante dos olhos do Senhor. Mesmo no meio de uma geração que, na minha opinião, está de igual para pior do que a geração de Noé, está de igual para pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Na minha opinião, está no mínimo igual, de igual para pior. Mas eu tenho certeza que Deus vai encontrar Noés nessa geração. Deus vai encontrar pessoas que vão achar graça,
Deus vai encontrar pessoas diferentes. Deus vai encontrar pessoas indignadas. Com o que, pastor? Indignadas com o pecado. Deus vai encontrar pessoas inconformadas. Com o que? Inconformadas com uma vida morna, inconformada com uma vida de cristão mais ou menos. E vão dizer: não, não vou ser mais um, vou fazer a diferença. O porquê somos crentes. Preste atenção antes que surja a pergunta. Tá? Porque tem uma polêmica teológica muito grande nisso, né? Quem são os filhos dos homens? Quem são os filhos de Deus? Isso é longa essa discussão. Tem gente que vai dizer que os filhos de Deus eram os anjos. Mas isso contraria muitas outras verdades e estruturas teológicas. A Bíblia é muito clara em dizer que anjo é assexuado. Anjo não gera. Então é inconcebível pensar que esses filhos de Deus fossem anjos. Nós vemos que da descendência de Caim, temos aqueles que nós já falamos sobre eles, desfrutavam da graça comum, porém não tinham relacionamento com Deus, recebiam bênçãos de Deus. Olha só, se bem que a gente já falou isso nessa aula, mas os filhos de Caim recebiam bênçãos de Deus, tinham benefícios de Deus, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles se distanciaram de Deus, mesmo sendo abençoados por Deus. Dessa forma eles foram entregues aos desejos corrompidos da carne. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O oposto acontece da mesma forma. Se achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Distanciai-vos de Deus e Ele se distanciará de vós. O que Deus não deixa de ser é fiel. Isso a Bíblia fala. Se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Agora, se o homem se distanciar, vai acontecer como aconteceu com os filhos de Caim. Pois eles recebiam a graça comum de Deus. Eles eram abençoados por Deus e sabiam que quem estava abençoando eles era Deus. Mas eles se afastaram, se distanciaram de Deus. Deus então os entregou aos seus desejos corrompidos. Por isso eles são chamados de filhos dos homens. Por outro lado, temos a descendência de Sete. Nós já falamos 2 aulas sobre os descendentes de Sete: Enos e Enoque. Enos, aquele que começou a invocar o Senhor, e Enoque, aquele que andou com Deus e foi tomado por Deus. Os descendentes de Sete, eles encontram o caminho da redenção, invocam ao Senhor, se aproximam de Deus. Apesar de eles estarem em natureza pecaminosa também, pois eram homens naturais, eles desfrutavam da presença de Deus. Por isso são chamados de filhos de Deus. Então o problema não é o contexto. O contexto para os filhos de Caim, para os filhos de Sete é o mesmo, só mudou a atitude. Os filhos de Caim, mesmo vendo as bênçãos de Deus sobre eles, eles não procuraram um relacionamento íntimo com Deus, se afastaram, se distanciaram de Deus. Enquanto que na mesma situação, no mesmo mundo perdido, no mesmo mundo de pecado, na mesma natureza caída, estavam os filhos de Sete. Mas eles buscavam a Deus e desfrutaram da presença de Deus. Nos dias de hoje, desfrutar a presença de Deus só depende da nossa vontade. Só depende de eu e você querer se aproximar de Deus. Sentir a presença de Deus e viver uma vida de comunhão com Deus é uma decisão particular. Preste atenção: o pastor não libera a presença de Deus para os membros da igreja. Não é o pregador que manda fogo na igreja. A lenha tem que estar no seu altar. Já falamos sobre isso também. Não é que o pregador é mais avivado, menos avivado. Isso é personalidade. Tem pregador que tem uma fala mais forte, uma voz mais imponente, fala num tom de voz mais alto. Deus está usando ele desse jeito. Mas aí talvez venha outro pregador e ele tem uma fala mais calma, mais pausada, com mais vírgula, ponto, 2 pontos, 3 pontos, interrogação, exclamação, reticências. Ele não tem menos poder de Deus talvez do que o outro. Agora, a gente vir no culto sentir a presença de Deus depende daquilo que nós apresentamos a Deus. Romanos 12: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
O fogo não vai sair de mim, não. O fogo tem que sair da sua comunhão com Deus. Essa era a diferença entre os filhos de Caim e os filhos de Sete. Uns se aproximavam de Deus, outros se afastavam de Deus. Presta atenção. Tópico de número 1. Deus demonstra o seu amor pela humanidade. Mesmo os filhos de Deus, a descendência de Enoque, descendência de Enos, a descendência de Sete, parece que por um momento eles se desvirtuaram. É exatamente o que nós lemos. Os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, se relacionaram com as filhas dos homens. Aqueles que conheciam relacionamento com Deus se aproximaram daqueles que não tinham compromisso com Deus. Sabe o que acontece, né? Sempre que você for inserir alguém no seu círculo de amizade, for inserir alguém no seu círculo de relacionamento, procura pessoas que amam a Deus. Procura pessoas que temem a Deus. Procura pessoas que têm compromisso com Deus. Que pode ser que essa pessoa possa te afastar de Deus. Em qualquer relacionamento da sua vida, presta atenção, procure pessoas que amem a Deus. Porque os filhos de Deus, descendência de Sete, de Enos, descendência de Enoque, homens extraordinários, mesmo assim eles se corromperam. Por quê? Deixaram os bons exemplos. Deixaram de olhar para os bons exemplos que eles tinham dos seus pais. Deixaram de olhar para o exemplo de Enos, que invocou a Deus, já não invocavam a Deus. Deixou de olhar para o exemplo de Enoque, que andou com Deus. E se corromperam no meio da sua geração. E esta condição para Deus foi deplorável, pois até então ele tinha ainda os filhos de Deus que obedeciam. Agora toda a terra estava tomada pelo pecado, pois até os filhos de Deus se corromperam, até os santos se corromperam, até a geração separada se corrompeu. Isso para Deus se tornou algo inadmissível. Esta oposição dos propósitos de Deus fez com que Deus entendesse que essa geração precisasse de juízo. A rebeldia dessa geração desagradou muito a Deus. Quando falamos de rebeldia, falamos de oposição. Rebeldia nada mais é do que se opor a uma vontade de Deus. Rebeldia nada mais é do que se opor a um propósito de Deus. Se Deus tiver um propósito e a gente não andar conforme esse propósito, nós estamos sendo rebeldes. Essa geração se opôs totalmente, até aqueles que conheciam a Deus se oporam, e isso desagradou muito a Deus. Preste atenção. Uma breve reflexão dentro desse contexto. Eles vinham de uma geração que temia a Deus. Do outro lado eles tinham uma geração de Caim, parente deles, mas que não temia a Deus. Talvez eles olharam para aqueles princípios que eles aprenderam com os pais deles. Talvez eles olharam para aquilo que se falava de Enos, para aquilo que se falava de Enoque, e pensaram, bobagem. A gente seguir isso aí? Nada a ver, vamos na onda aqui dos caimitas, pois eles estão fazendo e está dando certo. Vamos inovar. Eu tenho medo disso. O mundo avança pela inovação. Quem trabalha no meio empresarial, quem tem informação do tipo sabe. O mundo avança pela inovação. Você tem que inovar. Se você tem um comércio, se você tem uma empresa, se você tem um produto, se você é um vendedor, você tem que inovar, senão o negócio não vai. Mas eu penso que a igreja funciona bem diferente. A igreja avança pela conservação. Aquela geração precisava preservar os ensinamentos que eles tinham de Enos. Aquela geração precisava preservar os ensinamentos que eles tinham sobre Enoque, os ensinamentos sobre Sete. Presta atenção, todo tempo a palavra de Deus nos manda preservar aquilo que recebemos de Deus. A Bíblia não fala de inovação, a Bíblia fala de renovo. Renovo não é inovação. Renovo é sempre tornar-se novo, mas baseado no critério inicial, baseado no projeto inicial. É tornar-se novo como éramos.
A igreja não avança pela inovação, a igreja avança pela preservação. Quanto mais a gente preservar a palavra de Deus e os ensinamentos doutrinários da palavra de Deus, mais a gente vai ser uma igreja que vai avançar, mais a gente vai ser uma igreja que vai crescer. Repito, o mundo avança pela inovação, a igreja de Jesus avança pela preservação. Paulo exortava Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. O problema não é ser novo, mas vamos preservar a palavra de Deus. Timóteo é líder novo, Timóteo é líder jovem. Mas a orientação para Timóteo, o que é? Preserve o que você aprendeu da sua mãe. Não vai pela sua onda de ser jovem querer inovar, não, Timóteo. Guarda o que você aprendeu com sua mãezinha. Guarda o que você aprendeu com a sua avózinha, Timóteo. Preserva os ensinos da doutrina, da palavra de Deus, Timóteo. A igreja, presta atenção, não avança pela inovação, a igreja avança pela preservação. Por isso eu mantenho pregando a palavra de Deus. Prega a doutrina, não tem problema. A igreja avança pela preservação. É só olhar para a geração dos filhos de Deus e para a geração dos filhos dos homens. Isso daria uma pregação muito longa. Continuamos outro dia. Gênesis 6,6 fala que Deus se arrependeu. Será que Deus pode se arrepender de alguma coisa? A Bíblia fala que Ele não é filho do homem para que se arrependa. Temos que entender a palavra original no hebraico, Naam. Ela tem sido traduzida na língua portuguesa como arrependeu-se o Senhor. Mas a aplicação mais correta dentro do contexto em que ela foi escrita no texto original, no hebraico, seria entristeceu-se o Senhor. Até porque Deus não poderia se arrepender de algo que Ele fez. Deus se entristeceu. Por quê? Por que Deus se entristeceu? Por quê? Porque Deus não criou o homem para viver no pecado. Deus não criou o homem para viver debaixo do poder do pecado. A tristeza de Deus é olhar a sua criatura, que Ele fez para viver separado, que Ele fez para viver de forma santa, e ver esta criatura vivendo debaixo do domínio do pecado. Deus criou o homem simplesmente para um relacionamento harmonioso e para desfrutar dos benefícios e dos seus atributos. Essa era a tristeza de Deus. É um sentimento de Deus quanto à má escolha do homem. Pastor, Deus tem sentimento? É claro que não se refere ao sentimento da mesma forma que nós temos. Existe no estudo da teologia uma área chamada antropopatia. A antropopatia vai colocar em Deus alguns sentimentos, tal como o homem. Não quer dizer que o sentimento que Deus tem é igual ao do homem. A Bíblia fala que Deus se entristeceu, mas a tristeza de Deus não é como a tristeza do homem. A Bíblia fala que Deus se ira, é um sentimento, tal como tem no homem. Mas não quer dizer que a ira de Deus é como a ira do homem, porque o homem quando está irado só faz bobeira. A ira de Deus está relacionada à sua justiça. A tristeza de Deus não é como a tristeza do homem, que fica depressivo, quer fazer bobagem, quer ficar trancado, quer ficar isolado, fica magoado. A tristeza de Deus é diferente, está relacionada à sua reprovação ao pecado. Deus não aceita isso, porque Ele não criou o homem para pecar. Ele dá o livre-arbítrio ao homem, deixa o homem escolher. Mas a expectativa de Deus é que eu e você sempre escolhamos fazer a sua vontade. Deus dá o direito de escolha, mas o desejo dele é que nós escolhamos ter um relacionamento harmonioso, desfrutar dos atributos e dos seus benefícios. A justiça de Deus é satisfeita através do dilúvio. Presta atenção. Mesmo com uma geração totalmente corrompida e perdida, Deus ainda tinha misericórdia. A Bíblia fala que Deus é rico em misericórdia, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Eu sempre digo isso. Num segundo que a misericórdia não tiver, a gente é consumido. Acabou. Deus estava tendo misericórdia deles, mesmo eles no pecado.
Como Deus demonstra misericórdia através do seu Espírito. Ainda o Espírito de Deus estava ali. A Bíblia fala que Noé também era pregoeiro da justiça de Deus. Deus permite que o seu Espírito convença o homem do pecado, mas a decisão de aceitar ou não aceitar é do homem. O Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, ele faz o homem entender da sua condição deplorável, da sua condição de calamidade e de sua necessidade com Deus. Agora, a decisão, Deus ainda continua deixando ao critério humano. Mas chegou um momento que aqueles homens estavam tão obstinados, tão distanciados, tão negligentes à ação de Deus, que Deus disse: o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem, não. A Bíblia fala que a partir daquele momento Deus vai executar o seu juízo. Pastor, isso é só Antigo Testamento. Não, tem no Novo também. Romanos 1:26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus tem misericórdia, Deus tem, e muita. Enquanto Ele está executando sua misericórdia, como Ele opera isso? Ele permite que o Espírito Santo todos os dias esteja tentando convencer um homem do seu pecado, tentando convencer um homem a mudar de caminho, tentando convencer um homem a mudar sua conduta. Mas chega um momento, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. O apóstolo Paulo diz: Deus abandonou algumas pessoas ao seu pecado, porque tendo conhecido Deus, espontaneamente decidiram não adorar a Deus. Amaram mais a criatura do que ao Criador. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 1, a partir do versículo 26. Deus não é tirano quando Ele abandona os homens no seu pecado. Deus não é um homem tirano. O que é tirano? Tirano é um governante que usa maldosamente do seu poder, da sua autoridade. Deus não é isso. Porque a Bíblia fala em Gênesis 6:6 que Deus pesou no seu coração. Deus não queria fazer isso. Deus não queria condenar aqueles homens, até porque não foi para isso que Deus fez um homem. Deus não fez um homem para condenar. Deus não fez um homem para desligá-lo de sua presença. Porém, não havia outra coisa a ser feita naquele contexto. Era simplesmente uma consequência da rebeldia, uma retribuição dos pecados, conforme Romanos 6:23. O salário do pecado é a... Deus simplesmente deixa que a gente colha o resultado do pecado. Deus passa todo o tempo insistindo conosco, com seu Espírito, para que a gente se arrependa, para que a gente mude o nosso caminho. Se nós o negarmos, se nós o rejeitarmos, pode ser que em um momento a gente venha colher o fruto do nosso pecado. Deus abandonou aquela geração no seu pecado e deixou eles pecarem à vontade, de maneira que Deus executou a sua justiça divina, destruindo toda aquela geração pecadora. Foi Deus que foi mal? Não. Era simplesmente o salário de uma vida obstinada, de um coração duro, que simplesmente negou-se a se arrepender dos seus pecados. Eu preciso pregar o amor de Deus, mas eu também preciso pregar a justiça. Deus ama, mas o período de oportunidade é limitado. A graça de Deus, ela é infinita. Mas Deus disse e continua dizendo: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Se o homem não quer, Deus também não vai constranger. Se o homem não quer, Deus não vai fazer nada. Tem que ter atitude, tem que ter a decisão. Tópico número 3. Deus não desiste da humanidade. Não. Apesar de algumas pessoas terem sido entregues ao pecado por causa de sua própria decisão, Deus nunca desistiu da humanidade. Não, Deus não desistiu. Como não? Se o texto está nos falando que Deus se arrependeu, versículo 7 está falando de novo. Já falamos do versículo 6, agora o versículo 7 de novo. Deus está dizendo: me arrependo de haver feito o homem. Não é que Deus se arrependeu no sentido de ter feito uma coisa errada. Deus simplesmente mudou a sua intenção. Já que o homem não aceitou o plano de Deus, Deus então coloca outro plano em ação. Se o homem não aceitou o plano perfeito de Deus, a vontade boa de Deus, a vontade agradável de Deus, então Deus também dá liberdade ao homem a colher o resultado do seu engano.
Aqueles que decidiram permanecer no pecado receberam o castigo e a justiça de Deus. Agora, para com Noé, Deus foi benevolente. Não é que Deus escolheu ele de forma incondicional, não. Ele achou graça. A atitude dele foi diferente. Ele lembrou-se dos seus antepassados. Ele lembrou de Enos, que invocou a Deus. Ele lembrou de Enoque, que caminhou e andou com Deus. Ele achou graça diante de Deus. Deus insiste em sua missão. Qual é a missão de Deus? Repito, a missão de Deus continua sendo a mesma: resgatar a humanidade do poder do pecado e trazê-la a um relacionamento com Ele. Sempre que Deus encontra um Noé em uma geração, Deus mantém com ele a sua aliança. Noé achou graça diante do Senhor. Ele e sua família foram preservados. A benevolência de Deus está sobre aqueles que buscam a misericórdia de Deus. Deus nunca negará a sua misericórdia àqueles que o buscarem. Romanos 10 nos fala, versículo 13: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se aproximar de Deus de todo o coração não será rejeitado por Deus. Deus procura Noés nessa geração. Onde estão os Noés que andarão com Deus e farão a diferença? Fiquem perto da igreja em nome de Jesus. Deus procura Noés aqui nesta noite. O juízo e a misericórdia de Deus não são antagônicos. O juízo e a misericórdia de Deus não estão em contraste, não estão em oposição. Deus simplesmente, no dilúvio, Ele satisfaz a sua justiça. Já que o homem preferiu viver no pecado, então Deus demonstra justiça contra o pecado. Mas Noé alcançou a misericórdia de Deus, porque se aproximou de Deus. O pecado sempre privou o homem de desfrutar a plenitude de Deus e a majestade de Deus. Sempre o pecado faz isso. Isaías 59, 2. É ele que causa divisão entre nós e Deus. Mas preste atenção: nunca o amor de Deus deixou de estar disponível a nós. Todo o tempo o amor de Deus sempre esteve disponível para nós. E aqui nesta noite eu vejo a graça de Deus sendo derramada sobre nós aqui neste lugar. Deus continua chamando a mim e a você aqui hoje para nos aproximarmos dEle, para fazermos a diferença em nossa geração. Podemos alcançar graça diante do Senhor, podemos alcançar a misericórdia de Deus, mesmo no mundo perdido, mesmo no mundo cheio de engano, cheio de vaidade, cheio de tudo que não presta, no mundo imoral, no mundo que se alimenta da vaidade. Eu e você podemos achar graça diante dos olhos do Senhor. Podemos alcançar e desfrutar a plenitude de Deus, conhecer os benefícios da salvação de Deus. Vem toda a igreja aqui à frente em nome de Jesus para a gente fazer a última oração. Que possamos desejar e desfrutar a comunhão com Deus. Que possamos desfrutar e desejar o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos alcançar e desfrutar de uma vida com Deus. Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Deus não nos criou para nós estarmos longe da sua vontade. O desejo de Deus é que todos os dias nós desfrutemos de todas as bênçãos que Ele tem na nossa vida. Preste atenção, a vontade de Deus é que eu e você, todos nós que estamos aqui, e agora o apelo que eu faço o apelo para a igreja de Jesus. É que eu e você que estamos aqui hoje possamos entender o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos desta graça de Deus sobre nós. Pois até a graça que nos faz alcançar de Deus a sua misericórdia vem dele para nós. É um presente dele para nós. Precisamos simplesmente de ter uma atitude. Onde estão as pessoas que estão aqui nesta noite e vão dizer: Senhor, eu quero fazer a diferença na minha geração.
Se tem alguém, por favor, eu convido você a repetir essas palavras comigo. Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero fazer a diferença na minha geração. Oh, meu Deus do céu, mas se tiver uns 2 aqui já tá bom, não tem problema. Eu quero convidar você a tomar essa decisão e dizer: eu quero fazer a diferença na minha geração. Eu fui chamado para fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Senhor, pode contar comigo. Eu vou fazer a diferença. Vou ser canal de bênção para ganhar vidas, para ganhar almas. Vou proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Vou anunciar a salvação. Vou anunciar a redenção. Vou anunciar a justiça divina. Levante suas mãos em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te damos graças, meu Deus, mais uma vez. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra que foi ministrada em nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que foram derramadas aqui hoje sobre nós. Que possamos, meu Deus, identificar a nossa responsabilidade. Não deixa nós nos perdermos, meu Pai, tal como a geração de Enos se perdeu, meu Deus, porque foram influenciados pelos caimitas. Não deixa, meu Pai, a gente olhar, meu Deus, Senhor, meu Pai, para aquilo que está à nossa volta, mas possamos nos firmar na Tua palavra, que possamos nos firmar, meu Deus, no Evangelho indestrutível, que possamos nos firmar, meu Deus, na doutrina da Tua palavra. Meu Deus, precisamos preservar e viver a cada dia. Meu Deus, guarda a Tua igreja, guarda o Seu povo, guarda os meus irmãos que estão aqui nesta noite. Preserva esta igreja em Tuas mãos, meu Deus. Preserva este povo, meu Deus. Preserva esta mocidade. Preserva os membros, obreiros. Preserva os pastores. Preserva a nossa fé. Não deixa nós sermos abalados. Não deixa, meu Pai, nós sermos desestruturados. Meu Deus, mas nos enche da Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Com muita alegria, que Deus abençoe. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bem receber a unção com óleo a todos. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que vieram a primeira vez. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Venham sempre, são nossos convidados especiais. Que Deus abençoe. Vamos orar em favor de todos aqui à frente em nome de Jesus.